O Grêmio entrou na zona de rebaixamento e o discurso do treinador é extremamente preocupante. Renato se perdeu no vestiário, inclusive com o temperamento. Nós vamos falar sobre a Arena, o único indício positivo do final de semana e o problema que vem pela frente no Nordeste brasileiro. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO, então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla KTO.com, onde a diversão acontece, passa na KTO, te registra, te diverte. Usa o cupom ADUPLA que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e os jogos ficam bem mais interessantes. KTO.com, joga com responsabilidade. Eu quero falar com vocês sobre as últimas horas porque a derrota do Grêmio para o Botafogo, o resumo do jogo, as nossas impressões, você confere no conteúdo anterior. A questão atual, né? A consequência pós-jogo é a zona de rebaixamento. O Grêmio termina o final de semana na 17ª posição, vive uma questão muito delicada no campeonato, é a zona da confusão, é a zona do desespero e a gente sabe, como o próprio Nathan Fernandes falou depois do jogo contra o Flamengo, ao entrar na zona do rebaixamento, o clima muda, o clima pesa e ela te atrai para baixo. Esta é a preocupação. A direção do Grêmio não se manifestou. O Grêmio entrou na zona do rebaixamento e eu esperava um discurso, seja do presidente, seja do vice de futebol, do diretor executivo, mas ninguém falou no vestiário. O presidente até havia dado uma entrevista antes do jogo, mas foi antes do fato. A direção, por hora, não se manifesta, fique em silêncio. Quem falou foi Renato. E o discurso do treinador não é nada animador. Pelo contrário, é preocupante. De acordo com o Renato, as coisas seguirão assim. Foi isso que ele disse depois da derrota, que as dificuldades seguirão até o segundo turno, porque para o técnico gremista, o Grêmio só conseguirá se reerguer quando tiver novamente o fator local. O Renato fez questão de destacar a diferença de jogar na Arena e de jogar em outros estádios, mesmo que tenha a possibilidade de colocar público, como vencendo no Couto Pereira, fato que o Grêmio não conseguiu neste duelo lá no Espírito Santo. Pelo contrário, a escolha do local Espírito Santo deu o mando de campo para o Botafogo. O Botafogo encheu, o torcedor do Botafogo fez uma festa como se o jogo fosse no Engenhão. E esse discurso do Renato de que as coisas só vão melhorar na Arena, ele se conecta pelo menos, tá, para você torcedor tentar se acalmar, com um vídeo que foi divulgado pela Arena Porto Alegrense no domingo, onde mostra a arena sendo limpa, a arena sendo reorganizada, há o plantio do gramado por lá, há uma perspectiva muito positiva de que a arena voltará antes daquilo que era imaginado. O problema é que quando eu falo antes do que era imaginado, eu estou falando de agosto, tá? Estou falando do mês de agosto. O Grêmio acha que terá para as oitavas de final da Libertadores da América. Logo, o discurso do Renato de que as coisas só vão melhorar no segundo turno, ele é muito preocupante pela posição que o tricolor ocupa neste momento. E o Renato foi pauta no vestiário do Grêmio, não só pelo discurso preocupante, mas pelo fato dele ter se perdido por completo depois da derrota. O Renato ele tentou comprar uma confusão com o repórter César Fabres, da Rádio Imortal. Falou sobre a trajetória profissional do Fabres, né, de maneira incisiva, de maneira acusatória. O problema é que ele teve que pedir desculpas, porque ele acusava o Fabres de fazer uma pergunta sobre o Pavon que o Fabres não havia feito sobre o Flamengo. O Renato estava confuso e desequilibrado emocionalmente, algo que raramente acontece. Nesse estágio, foi a primeira vez que eu ouvi o técnico do Grêmio, desde 2016, se manifestar completamente perdido, zonzo, atrapalhado nas ideias. Quando o Renato identificou o alvo original da pergunta, ou pelo menos da sua ira, ele teve que se voltar e pedir desculpas para o César Fabres. O Renato estava questionando, na verdade, a pergunta feita pelo repórter Eduardo Picão, do canal do Bagé, depois do jogo contra o Flamengo, quando o Picão menciona o depoimento dado pela repórter do canal Sport TV, Duda Dal Ponte, do fato visto pela repórter
do Pavon ter jogado o colete ou a camisa no chão depois de ser substituído, irritado pela substituição. Inclusive, naquela ocasião, a Duda Dal Ponte deu o depoimento de que o Pavon gritava no banco de reservas: "Por que eu?" Porque ele estava irritado com a substituição feita pelo Renato, dele ter sido sacado. O Renato disse que isso não aconteceu porque não há imagens que provam, que ele não encontrou imagens da televisão que mostram a cena do Pavon jogando a camisa no chão. O fato é que a pergunta do Picão foi sobre o depoimento da repórter que estava do lado da Casa Mata. E o Renato confundiu o Picão com o César Fabres e atacou o César Fabres. Enfim, foi uma confusão danada. O Renato teve que pedir desculpas pro Fabres, mas daí as acusações elas já estavam praticamente feitas, né? Não tinha o que fazer. Foi um vestiário muito confuso, o que demonstra também como está o ambiente do Grêmio. Tem muita fofoca, tem muito diz que me diz, tem uma rivalidade, uma rixa que cada vez mais é percebida e já faz muito tempo com a imprensa, antes mesmo das enchentes, desde 2023, o Grêmio tem tido um tratamento diferente, né? Uma gestão de comunicação diferente e isso começa a aparecer agora para o torcedor. Enfim, o Tricolor perdeu e está na zona do rebaixamento, é isso que interessa e esta é a preocupação principal. O Grêmio treina no Espírito Santo nesta segunda-feira e viaja já para o Ceará, porque no meio da semana encara o Fortaleza, com problemas. Cristaldo teve um quadro gripal nos últimos dias, inclusive jogou febril e foi para o sacrifício. A tendência é que ele seja preservado do próximo jogo. Galdino também não atuará, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Há uma linha de raciocínio que aponta preservações, mais preservações. O Renato tem falado muito sobre preservar peças. E agora é véspera de Clássico Grenal, há uma tendência muito forte de um Grêmio bem mexido para ter um time mais forte para jogar contra o Inter lá em Curitiba. Para a gente fechar o nosso Diário do Grêmio KTO, quero só colocar que essa ideia de um Grêmio alternativo contra o Fortaleza, ela é só um conceito, tá? O Grêmio vai trabalhar, o Renato vai projetar, até porque a gente sabe que os 3 pontos contra o Fortaleza, que jogou contra o Cuiabá e tomou uma goleada, com time reserva é verdade, mas tomou uma goleada, os pontos desse duelo são os mesmos do Grenal. E o Grêmio está numa situação bem delicada de tabela, né? Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. A gente se vê. Tchau, tchau.